Nesse cemitério está enterrado o célebre José Alves de Barros, o Zé Saturnino, primeiro inimigo de Lampião, além de outros desafetos do rei do cangaço, como José Alves Nogueira, o Zé Nogueira e o grande rastejador Batoque, além de outros remanescentes da época do cangaço. Conheçam. Estamos aqui no cemitério da Fazenda Serra Vermelha, que é situado na Fazenda Ingazeira, em Serra Talhada. Chama Cemitério da Serra Vermelha. Esse aqui é o nosso primo George, neto do Coronel Manuel Flor e neto do proprietário dessas terras aqui, o antigo proprietário, que chamava Venâncio Barbosa Nogueira, Venâncio Barbosa da Silva, que foi vereador em Serra Talhada, era um homem influente da Fazenda Ingazeira, chamava Venâncio da Ingazeira. E a mãe dele é Socorro, filha do Coronel Manuel Flor. Então é conhecido por George de Expedito de Venâncio. Que o Expedito de Venâncio, o pai de George, ficou como herdeiro dessa fazenda Ingazeira, onde está situado aqui o cemitério conhecido como Cemitério da Serra Vermelha. Porque foi construído há muitos anos atrás, é um cemitério mais do que centenário, e é onde estão sepultados. George é quem vai explicar melhor a vocês onde está sepultada essa cruz. Aqui é o local do sepultamento de Zé Saturnino. E o restante das familiares antigos, todos estão aqui, uma grande parte. Isso. Certo. Então aqui essa cruz aqui que você está falando, essa aqui, né? Isso. José Alves de Barros. Era conhecido por José Saturnino, porque o pai dele era Saturnino Alves de Barros. Era dono da fazenda Pedreira. E Zé Saturnino, quando casou, construiu uma casa e foi dono do sítio Maniçoba, que fazia parte da fazenda Pedreira. Aí por isso que é conhecido como José Saturnino, que ele é filho de Saturnino da Pedreira. Foi o primeiro inimigo do Lampião. Essa é a cova que foi sepultado. Certo. Os Então remanescentes. o corpo está enterrado nesse sentido Exato. aqui, né? Nessa frente aqui, né? Zé Saturnino. Nesse local. Isso. Ele era casado com Mariquinha. Mariquinha é filha do Major João Alves Nogueira. O Major João Nogueira da Fazenda Serra Vermelha, que era o mais rico fazendeiro e influente dessa região, na Serra Vermelha, que foi quem comandou, por assim dizer, a família Carvalho na questão de Pereira e Carvalho. Então o Major João Nogueira foi sepultado aqui, Geraldo. Se você puder, os seguidores acompanharem, esse aqui é o túmulo antigo, que está sepultado o Major João Alves Nogueira, proprietário da Serra Vermelha, e também um filho dele, José Nogueira, que em fevereiro de 26, Lampião chegou na fazenda dele, e aqui tem um riacho São Domingos, que
geograficamente, para explicar a vocês, aqui é a Fazenda Engazeira. Tem um riacho São Domingos. Serra Vermelha que é ligada à Engazeira. Exato. E do outro lado do rio existe a Casa Velha de Zé Nogueira. Lampião chegou lá em fevereiro de 26. Ele estava há poucos dias, tinha sido sequestrado pela coluna Prestes, estava bastante cansado e ele foi na roça, no terreiro de casa. Quando ele voltou, uma menina foi chamar ele dizendo que era a Força Volante de Nazaré, que inclusive o avô de George estava nessa Força Volante, que é Manuel Flor. E ele veio pensando que era o Volante de Nazaré. Chegando lá, descobriu que era o bando de Lampião. Então Lampião conversou com ele, viu que o Estado ele já estava de avançada idade, debilitado, e dispensou. Quando dispensou Zé Nogueira, Antônio Ferreira, o irmão mais velho de Lampião, acabou assassinando Zé Nogueira pelas costas, no terreiro de casa. Então ele foi sepultado aqui. Tem um riacho São Domingos. Estamos do outro lado do rio, como diz o Matuto, né? E ele está sepultado aqui na cova, junto com o pai dele, o Major João Nogueira da Serra Vermelha. Então, pessoal, vocês podem ver aqui foi construída uma capela, uma espécie de uma capelinha, né? Ainda bem preservada ainda. Então aqui nesse local está enterrado o senhor Zé Nogueira, né? Vítima de Antônio Ferreira e irmão do Lampião. Morto em fevereiro de 1926. Então está aqui esse registro do local, do antigo cemitério da Serra Vermelha, aqui um telhado. O telhado tudo indica antigo, bastante antigo, né, Luiz? Isso. Bastante antigo, mas não é da época não, né? No mesmo ano, Geraldo, em 26, em fevereiro, no mesmo ano, em agosto de 26, o bando Lampião retornou à casa de Zé Nogueira. E nisso encontrou os filhos dele, Raimundo e Luiz, que já eram jovens. E nisso Lampião incendiou, num combate que houve, Lampião incendiou a Casa Velha da Serra Vermelha, que era de Zé Nogueira. E nesse combate aí morreu um rapaz que trabalhava para a família Nogueira. E Luiz e Raimundo Nogueira conseguiram sobreviver. Eles saíram do fogo que estava acontecendo dentro da residência, pularam da janela e correram nas caatingas e se sobreviveram a um ataque com mais de 90 cangaceiros. Eles resistiram até a última munição que tinha, viram que não tinha mais consequência e fugiram, pularam no terreiro e para sobreviver. 90 cangaceiros atacaram, apenas 4 pessoas estavam dentro de casa. Foi um ato heróico, você sobreviver 4 pessoas, ver uma casa cercada por 90 homens e você conseguir sobreviver. Depois se alistar na Força Volante Nazaré, Raimundo e Luiz Nogueira, que eu vou até enviar a foto deles dois com a farda da Polícia Militar de Pernambuco para você postar também no canal Cangaçologia. Maravilha. Amigo, você como descendente de Zé Nogueira, descendente dos Flor, o que você tem a falar sobre essa história? Mas isso foi uma história de muito sacrifício de todas as partes. Iniciou-se com uma questão simples e sem... Eu acho que na época não houve justiça e se prolongou por muito tempo e gerou muito sacrifício para todas as famílias. Muitas perderam familiares e houve o que houve, né? Muito sofrimento por sertão, que poderia ter se tornado outra história diferente. Mas o cangaço ele contribuiu para aumentar a violência, né? Que eu acho que também foi o poder, na época, não haver justiça para se iniciar um trabalho sério de combate a isso. Foi se prolongando o tempo e se fortalecendo e a justiça demorou muito. Sofreu muita gente. Eu acho que foi um sofrimento muito grande para todos os familiares daquela época.
Hoje a gente fala, muito bom falar hoje, depois de 50, 80 anos, mas naquela época, e pelos que os familiares meus que conheceram, que combateram, o que ele dizia que era uma época de muito sacrifício, muito sofrimento. Passava até de 6 meses sem ver a família. Quando saiu em combate, passava 6 meses, 1 ano sem voltar em casa. Teve deles que chegou em casa, já encontrou o filho, já com quase 6 meses de idade. Quer dizer, foi uma época muito difícil mesmo. Muito sofrimento, né? Muito sofrimento. A minha aqui nesse cemitério aqui, assim, fora Zé Saturnino e fora Zé Nogueira, né? Assim, quem mais ligado à história do cangaço, ou parente de vocês aqui, está enterrado aqui nesse cemitério? Você pode apresentar pra gente aqui, as covas, as sepulturas? Ligado à história do cangaço, tem Badoc, que era rastejador, Badoc. irmão de Zé Guedes. Batoque, né? Isso, que era um famoso rastejador da Força Volante de Nazaré. Você vê como é a interligação, Geraldo, e seguidores de Nazaré do Pico com a Serra Vermelha. Tanto pelo casamento de Dona Socorro, a mãe de George, com Expedito, filho de Venâncio, como também pela Força Volante, como eu disse antes, Luiz e Raimundo Nogueira se alistaram e residiram por um tempo, alguns familiares da família Nogueira residiram em Nazaré do Pico. Porque é próximo, lá, todos moraram lá, eram próximos e participaram dessa Força Volante de Nazaré. Então existe uma interligação muito grande de Nazaré com a Serra Vermelha. Então nesse cemitério também está sepultado o rastejador. Eu não lembro o nome dele completo. É Joaquim José dos Santos, Isso, se eu não me engano. exatamente, O nome de Badoc. Ele era o rastejador famoso da Força Volante Nazaré do Pico. A Força Volante que era comandada por Arlindo Rocha e depois por Higino José Belarmino. Certo, e qual dessa sepultura é a dele? Agora a sepultura dele, infelizmente eu não vou poder localizar. Não sabe, é um não lembra, cemitério muito antigo, já foi reformado. Isso aqui foi construído posterior ao sepultamento deles. Aqui, dos antigos tem aqui, essa do Zé Saturnino e essas aqui. São todas dos primeiros. Os primeiros proprietários dessas terras. Proprietários, isso deve ter mais de 200 anos. Isso, em torno de 120, 150 anos, porque esse cemitério da Serra Vermelha, o pessoal que não era sepultado na Vila São Francisco, vinha enterrar aqui no cemitério da Serra Vermelha. É tanto que esses túmulos aqui antigos, essa cruz antiga e esses túmulos antigos é da primeira família proprietária dessas terras, que é a família Martins. Foi quem construiu, que fizeram uma promessa, não foi? Foi, Jorge. Nessa promessa e fincaram essa cruz. É a primeira cruz. Ele fincou essa cruz aqui a 20 metros. Ele fincou essa cruz. Que foi uma promessa que ele fez. E depois da cruz iniciou-se a construção da capela. Isso. Quando terminou a capela, com algum tempo depois, é colocada aqui dentro. Mas ela era na frente da igreja, na capela. Isso. Tem muito tempo aí na frente. Zé Saturnino faleceu na década de 80. Todos os filhos dele, infelizmente, já faleceram. Recentemente faleceu Dona Minô, que era a filha caçula dele, que é a mãe do vereador Pinheiro, aqui em Serra Talhada, que é cunhado de George. É casado com Nádia Cristiane. Ou seja, uma neta de Manuel Flor é casada com um neto de Zé Saturnino. Por isso mostra o entrelace que existe entre os nazarenos e todos os familiares da Serra Vermelha, como eu disse antes.